Bom, vamos à segunda parte. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que pelo número de perguntas não vai dar para terminar de responder ainda nesse vídeo. Mas vamos lá. Apesar dos constantes e consideráveis avanços na área da literatura, o Brasil permanece intacto nos piores rankings de público leitor. Como vencer esse obstáculo se há, por exemplo, tantos alunos indiferentes ao incentivo de leitura obrigatória nas escolas? Seria a obrigatoriedade um dos empecilhos? Olha, pelos depoimentos que eu já ouvi, positivos e negativos, não seria. Não em todos os casos. Eu já ouvi adultos dando seu depoimento que serem obrigados a ler determinados autores e obras na escola abriu um novo mundo para eles. Eles gostaram. E também já ouvi o contrário. Leitores adultos que ficaram vacinados contra, por exemplo, os clássicos brasileiros por causa do primeiro contato nas escolas, né? Ficaram traumatizados. Eu tenho um conhecido adulto assim, né? Ele praticamente não lê clássico brasileiro por causa de tudo que ele leu obrigado na escola. Mas eu acho que o problema é mais profundo que isso aí. Disso que já acontece já quando o aluno já é alfabetizado. Eu acho que está havendo um problema muito sério já na base. Porque agora nós temos, e nesses 20 anos no Estado, né, mais de 20 anos no Estado, na biblioteca escolar, em bibliotecas escolares, eu já tenho visto mais de um caso. Nós temos alunos na quarta série primária, no quinto ano, né, no primeiro ano de... no sexto ano de escolaridade, como eles chamam, né, a antiga quinta série, quando você tem várias matérias, na sexta e até adiante, que não sabem ler. Eu encontrei alunos de terceira série primária, de quarta série primária e em séries posteriores, né, de quinta, de sexta, nesses meus anos em biblioteca, que não sabiam ler, não tinham aprendido a ler, isso não tinha acontecido com eles. E eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas elas são politicamente incorretas e eu não quero abrir polêmica, então não vou entrar em detalhes, mas eu acho que está havendo nas últimas décadas no Brasil esses modelos que eles criam, cada vez criam um modelo novo e regras novas e métodos novos de alfabetização, de mudanças na educação e que só pioram, porque a gente tem um número gigantesco de alunos em séries adiantadas que eles não conseguem acompanhar porque eles nem sequer sabem ler. Eles não leem. E aí não é simplesmente essa questão de mais adiante, quando o aluno já domina, né? Já domina a leitura lá para a sexta série, sétima série e no ensino médio principalmente, ter aquela lista de leituras obrigatórias, né, nas disciplinas. O problema é anterior a esse e é bem sério. E eu tenho as minhas opiniões, como eu disse, sobre isso. Mas não vou entrar aí. Agora, uma coisa que pode ajudar, se o aluno conseguiu ser alfabetizado, né, se ele consegue ler, quando chega na hora da obrigatoriedade, que eu não diria simplesmente para pôr de lado, porque com alguns alunos eu já soube que funcionam, ser obrigado, né? Tenho depoimentos disso. Uma coisa que se poderia fazer seria ajudar a preparar esse aluno para apreciar esses livros antes de entrar na leitura deles. Você pegar aspectos da história, dos hábitos, dos costumes, por exemplo, dos cenários de alguns romances, como Isaú e Jacó, do Machado de Assis, como o Senhora, né, do José de Alencar. Fazer um preparo, né, o professor de português, de literatura brasileira, fazer um preparo com a turma, né, com seus alunos, para que eles já soubessem alguma coisa, para que eles fossem conduzidos ao contexto desses romances para não ter aquele choque tão grande de tanta coisa, de linguagem, né? De um vocabulário mais difícil, de palavras muito raras, de arcaísmos, de costumes diferentes, descrição de coisas que ele às vezes nem sabe mais o que é aquilo, nem tem ideia, né? Porque está fora da sua idade, do seu universo, né? De 13, 14, 15, 16 anos. Então, eu acho que para minorar esse problema, né, da obrigatoriedade, tornar mais suave essa passagem, essa introdução aos clássicos, de repente você teria que fazer um trabalho de preparação para o aluno.
Por exemplo, tem uma cena em Senhora, eu estava lembrando disso. Tem uma cena em Senhora que você tem uma cena de baile, né, com as pessoas dançando uma valsa. Poderia-se, por exemplo, levar para a sala de aula, né, uma gravação de uma valsa, digamos, de Strauss, que é muito popular, e aí se falar sobre isso, sobre os bailes, sobre as músicas, né, sobre os tipos de dança, sobre valsa, né, porque você tem, pelo menos no Senhora tem uma cena em que os personagens dançam uma valsa. Vamos à pergunta seguinte. Você pensa em fazer leitura compartilhada dos livros da Jane Austen? Não. Pensa em participar da Bienal do Livro no ano que vem e fazer encontro dos inscritos? Olha, eu penso em participar da Bienal do Livro ano que vem. Eu tenho conseguido ir à Bienal desde 1999 e espero conseguir ir a de 2019 também. Agora, isso do encontro dos inscritos, eu não tenho planos para isso, nem me passou pela cabeça, gente, porque eu acho que se eu fosse fazer uma coisa como essa, teria que ser muito organizado, teria que ter um lugar, né, para receber as pessoas, para ficar uma coisa mais aconchegante, mais legal, que você pudesse conversar com todo mundo, interagir com as pessoas sem ficar assim solto, porque o ambiente da Bienal, quem já foi sabe que aquilo é gigantesco e muito barulhento. Então eu não tenho planos para isso. Eu tenho a pretensão, a esperança, né, o projeto de realmente ir à Bienal no ano que vem, como eu tenho conseguido fazer. Mas eu não tenho nenhum plano quanto a encontro dos inscritos por causa dessas razões que eu acabei de dizer. Quais foram os livros que te ajudaram na formação do seu mundo interior e caráter? Bom, no vídeo Autobiografia de Leitura, eu falei de alguns livros que foram muito significativos para mim, especialmente na adolescência, né? Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e O Colecionador, do John Fawcett, que foram livros que me impressionaram muito. E até no caso do Colecionador, eu sabia vários diálogos de cor, né? De tanto que eu lia e que eu voltava a eles, né? Me fascinavam aquelas discussões. Mas eu acho que todos os autores aos quais você volta, não só as obras em si, mas os autores que você sente que tem alguma coisa ali que realmente te agrada, que te conquistou, eles influenciam sim na formação do nosso mundo interior. E espero, né, no nosso caráter, no bom sentido. Então eu acho que ler e reler Dostoiévski, ler e reler Dickens, ler e reler Shakespeare, ler e reler Jane Austen, ler e reler, né, a Charlotte Brontë. Nem vou citar a Anne, porque a Anne foi uma descoberta mais recente, mas a Charlotte já é uma leitura mais antiga para mim. Enfim, eu acho que quando você fica voltando a determinados autores, Henry James, e você volta e volta, eles vão contribuindo, eles vão de alguma forma te influenciando, né? E mais tarde a Bíblia, com certeza. Né? Eu li a Bíblia assim muito, muito sem direção, né? Muito sem propósito, né? Por curiosidade, mas não era aquela leitura séria, atenta, né? Antes dos meus 30 anos, mas depois dos meus 30 anos eu passei a ler a Bíblia com bastante cuidado, com bastante atenção e muitas vezes. Muitas vezes. Você pensa em fazer parcerias com editoras ou prefere continuar independente de tudo? Olha, eu prefiro continuar independente. É uma das razões, até porque eu não. De vez em quando aparece até isso né, na parte de configuração do canal, né? Não fiz nenhuma, como é que eles chamam? Monetização, né? Monetização do canal, uma coisa assim. Botar anúncio, essas coisas. Por quê? Porque eu gosto de me sentir bastante livre, de fazer as coisas que eu gosto, de comentar os livros que eu realmente gosto, que eu acho que vale a pena, porque o propósito desse canal não é ser um diário de leitura. Né? Eu sei que vários canais têm essa proposta e fazem isso bem, mas a proposta deste canal aqui é ser um canal de estímulo à leitura, especialmente a leitura dos clássicos, mesmo que não apenas dos clássicos. Então, eu gosto de fazer coisas que eu me sinta motivada, que eu me sinta entusiasmada, que eu realmente esteja convencida que o livro, que aquela obra, que aquele autor é bom, né? Então você vai fazer uma parceria, de repente você vai ter vários problemas de ler muita porcaria e de repente ou você tem que silenciar, né? Já que você recebeu aquele monte de livros da editora porque você fez uma parceria com ela, ou
você tem que mentir. E eu não quero fazer nenhuma dessas coisas. Então eu me sinto muito bem do jeito que estou, porque eu me sinto assim, livre, né? Faço do jeito que eu gosto, no meu ritmo, dando destaque às coisas que eu acho que merecem destaque. E eu sempre penso assim, como eu não estou presa por uma questão financeira nem nada, a hora que o canal deixar de me divertir, eu posso chutar pro alto, né? Chutar o balde, como se diz, largar tudo. Ah, chega. Ao passo que se eu tivesse algum compromisso financeiro, estivesse refém até do que eu estivesse ganhando no canal, né? Não tenho nada contra quem ganha, tá? Tô falando de mim. Mas se eu tivesse isso, eu poderia realmente ter me tornado refém, né? Eu de repente começar a depender daquele extra financeiro que está entrando. E como isso não acontece, porque eu não estou fazendo nada disso, não tem anúncio. Se alguma vez vocês verem anúncio em algum vídeo no meu canal, pode saber que alguém colocou, porque não fui eu, tá? Nunca permiti e não pretendo permitir mesmo. Não quero. Porque eu quero continuar livre. Eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu gosto. E a hora que eu não estiver mais me divertindo, né, fazendo da maneira como eu gosto, entusiasmada, aí eu chuto. Porque eu não estou refém de nada, financeiramente falando, do canal. Vai fazer projeto lendo Agatha Christie? Não. Pretendo começar a ler Michael Condon e gostaria de saber qual livro dele você me indicaria para começar. Olha, eu comecei pelo Luz Perdida, que é um romance do Connelly em que o seu herói, o Harry Bosch, narra na primeira pessoa, né? Ele narra a história toda, né? Porque tem livros que ele alterna a terceira pessoa com a primeira pessoa. E a maioria dos livros são narrados na terceira pessoa mesmo. Mas o Luz Perdida, que foi o primeiro, né, Michael Connelly que eu li, é narrado pelo Harry Bosch, né? Na voz do Harry Bosch em primeira pessoa. Dá um tom assim muito intimista, muito melancólico e às vezes até com toques poéticos, né? Eu gosto muito. E o que eu li a seguir também é excelente, que é o Echo Park. Eu sugeriria esses dois, porque eu comecei por eles e eu não me arrependi. Pelo contrário, eu fiquei fã pro resto da vida. Você gosta das obras de A.P. Lovecraft? Gosto. Inclusive tem um vídeo de minha biblioteca Literatura Fantástica que eu mostrei alguns dos livros do Lovecraft que eu tenho, né? E se tudo der certo esse ano ainda quero reler alguma coisa do Lovecraft. Mas tem um dos vídeos do Minha Biblioteca Literatura Fantástica que eu mostrei alguns dos livros que eu tenho do Lovecraft. Não me lembro agora qual era o número, se é o 2, o 3, o 4, porque tem 7 vídeos do Minha Biblioteca Literatura Fantástica, mas num deles eu mostro os livros do Lovecraft e eu gosto do Lovecraft. Você alguma vez se sentiu julgada ou criticada por ler demais? Pergunto isso porque quem lê acima da média, em algum momento, pode ouvir comentários associando o excesso de leitura à fuga da realidade e outras pérolas do gênero. O que você pensa sobre isso? Eu respondi uma coisa parecida num vídeo que eu não me lembro mais qual foi, então eu acho que eu vou dizer mais ou menos o mesmo do que eu lembro que eu disse e acrescentar uma outra coisa que me ocorreu, né? Eu já ouvi esse tipo de coisa, eu já ouvi até que me citarem, né, quando eu não era nem cristã, me citaram aquele trecho do Eclesiastes, né, que o muito estudarem fado da carne, né, porque eu sempre li muito, como não cristã e como cristã, não mudei nisso, mas para mim, agora que eu penso um pouco nisso, eu acho que talvez a gente deva olhar quem faz esse tipo de colocação, não só com aquela desconfiança de por que as pessoas se importam tanto com o vício da leitura e às vezes são tão condescendentes com outros vícios realmente danosos, né? Eu já falei sobre isso em algum vídeo, não lembro qual, mas há um outro aspecto também, um aspecto que, por exemplo, o Roald Dahl toca de leve no livro Matilda, né? Que a sua heroína a título é uma menininha que gosta muito de ler.
que é aquele sentimento que algumas pessoas parecem ter, e daí elas de repente dizem essas pérolas, de que você está sendo capaz, como leitor, você é capaz de desfrutar de um prazer que ela não consegue desfrutar, que está fechado para ela. E aí a gente teria que, de repente, olhar esse tipo de comentário como comentários ressentidos e até invejosos. E a gente continua no próximo.